A promessa ainda está de pé, mesmo quando os olhos humanos não conseguem enxergar saída, mesmo quando as circunstâncias parecem querer provar o contrário. E a história de Daniel, um jovem hebreu levado cativo para a Babilônia, é uma das maiores provas de que o tempo de Deus nunca falha e de que a fidelidade do Senhor é sempre maior do que qualquer desafio que a vida possa impor. Daniel foi arrancado de sua terra natal, separado de sua família, privado de tudo aquilo que ele conhecia e colocado em um ambiente totalmente contrário à sua fé. No entanto, mesmo diante desse cenário, ele não perdeu de vista a promessa do Deus de Israel. Muitas vezes a vida nos coloca em situações parecidas, onde somos levados para lugares de dor, onde somos obrigados a lidar com circunstâncias que não escolhemos, mas que fazem parte de um plano muito maior do que o que conseguimos compreender. É nesse contexto que a confiança no tempo de Deus precisa ser fortalecida. Daniel estava em uma terra estranha, entre costumes e deuses que não conhecia, mas dentro dele havia a certeza de que a promessa de Deus ainda estava de pé. A palavra que havia sido dada ao seu povo não era anulada por causa da Babilônia, nem pelo poder de Nabucodonosor, nem pela distância da terra prometida. O que Deus promete, ele cumpre. Mas o cumprimento não acontece no nosso tempo, e sim no tempo dele. Daniel precisou aprender a confiar no tempo de Deus, mesmo quando parecia que o Senhor estava em silêncio. E esse é o ponto que muitas vezes fere o coração humano. Esperar. Esperar o agir de Deus não é fácil, porque a espera exige fé, exige paciência, exige a capacidade de acreditar quando não se vê nada. A vida de Daniel nos mostra que, mesmo na espera, a fidelidade precisa permanecer. Ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei, não se desviar de sua fé, mesmo que isso pudesse custar a sua própria vida. Essa decisão era a prova de que ele confiava que Deus não havia esquecido seu povo. O mesmo acontece conosco, quando decidimos permanecer fiéis em meio às pressões. Estamos dizendo a Deus que acreditamos em sua promessa, mesmo que ainda não a vejamos cumprida. Muitas vezes, Deus nos permite passar pelo fogo não para nos destruir, mas para provar que sua palavra continua de pé. A vida de Daniel foi um exemplo vivo disso. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, ele já havia experimentado anos de fidelidade e oração. Ele já havia entendido que confiar em Deus era mais importante do que agradar aos homens. O decreto real ordenava que ninguém poderia orar a outro Deus senão ao rei, mas Daniel não deixou de abrir as janelas de seu quarto e orar 3 vezes ao dia, como sempre fazia. Ele sabia do perigo, mas também sabia da promessa. Ele não negociou sua fé, não buscou atalhos para preservar a própria vida, porque entendia que sua vida estava nas mãos do Senhor. Quantas vezes somos tentados a desistir, a retroceder, a deixar de acreditar, porque os leões estão rugindo ao nosso redor. Mas Daniel nos ensina que quando permanecemos firmes, Deus envia seu anjo para fechar a boca do inimigo. O detalhe mais lindo dessa história é que, enquanto Daniel passava a noite na cova dos leões, o rei passou a noite em claro, sem dormir, atormentado pela preocupação. O homem mais poderoso da terra naquela época estava inquieto, mas o servo de Deus, em meio aos leões, estava em paz, porque sabia que a promessa ainda estava de pé. Isso nos mostra que a paz verdadeira não vem da posição que ocupamos ou das circunstâncias externas, mas da certeza de que estamos guardados por aquele que prometeu. E quando Deus promete, ele cumpre. Muitas vezes, somos nós que precisamos ser lançados na cova para que a glória de Deus seja manifesta. Se Daniel não tivesse sido colocado diante dos leões, jamais o rei Nabucodonosor teria visto com os próprios olhos o poder do Deus de Israel. Se você não estivesse passando pela prova que enfrenta hoje, talvez as pessoas ao seu redor nunca conheceriam a grandeza do Deus que você serve. A sua luta é o palco do milagre. A sua dor é o lugar onde a glória de Deus se revela. E o seu testemunho vai impactar vidas que você nem imagina. É importante entender que, em todo o processo, Daniel nunca se apoiou em sua própria força. Ele não se defendeu,
não pediu clemência, não procurou justificar suas ações diante do rei. Ele apenas confiou que Deus estava no controle. Essa confiança é o que precisamos carregar em nossos corações todos os dias, porque o tempo de Deus é perfeito. A promessa ainda está de pé, mesmo que o cenário ao nosso redor pareça contradizer. Ainda que tudo diga que acabou, a palavra de Deus permanece. Talvez você esteja em um momento da vida em que parece que Deus se esqueceu, que a promessa não vai mais se cumprir. O silêncio pode estar gritando dentro do seu coração, e a espera pode estar pesando sobre os seus ombros. Mas a vida de Daniel nos mostra que, mesmo no exílio, mesmo na cova, mesmo no meio da prova, Deus nunca abandona os seus. Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. Se ele disse que vai fazer, então vai acontecer. Porque não depende do tempo humano, mas do tempo divino. Assim como Daniel, você também pode estar em uma terra estranha, cercado por situações que não fazem sentido. Mas creia, a promessa ainda está de pé. Os leões não podem te tocar sem a permissão de Deus. A Babilônia não pode roubar a tua fé. O decreto dos homens não pode anular a palavra que saiu da boca do Senhor. O que ele disse, ele cumprirá, porque o tempo dele nunca falha. O tempo de Deus nunca erra. E a história de Daniel é uma lição para cada um de nós, que muitas vezes queremos respostas imediatas. Daniel sabia esperar, sabia permanecer no lugar de oração, sabia se firmar na fidelidade, mesmo quando parecia que nada estava mudando ao seu redor. O cativeiro babilônico não duraria para sempre, mas era preciso que houvesse um povo que se mantivesse de pé diante da idolatria, que não se contaminasse, que permanecesse como luz em meio às trevas. E Daniel entendeu que ele fazia parte desse plano. Deus nunca se esquece de seus filhos, mas o processo da promessa exige preparo. Daniel passou anos servindo em uma terra que não era a sua, diante de reis poderosos e culturas que tentavam apagar sua identidade, mas ele permaneceu sendo quem era em Deus. Isso mostra que a fidelidade não depende do ambiente. Você pode estar em um lugar de pressão, em uma estação difícil da vida, mas ainda assim pode permanecer firme nos princípios da fé. Deus honra aqueles que não abrem mão de sua presença, ainda que tenham que perder tudo para isso. Quando Daniel interpretou os sonhos do rei, quando trouxe revelações que ninguém mais conseguia dar, aquilo não vinha da sabedoria humana, mas da sabedoria que vem de Deus. Ele sabia que não era por mérito próprio, e sim pela graça do Senhor. Isso nos ensina que o cumprimento da promessa não depende da nossa força, mas da presença de Deus em nossa vida. Muitas vezes queremos acelerar o processo, mas Deus nos ensina a confiar nele. Daniel não buscava reconhecimento, não buscava glória, não buscava honras. Ele apenas buscava ser fiel. E exatamente por isso foi exaltado diante de reis e governantes. A espera nunca é fácil, mas é nesse tempo que Deus molda nosso coração. A espera não é um atraso, é um treinamento. Daniel foi testado de diversas formas: na alimentação, na adoração, na oração, na cova dos leões. Cada prova era um degrau de confiança que o levava a um relacionamento mais profundo com Deus. Talvez você esteja hoje diante de um teste semelhante, onde sua fé é colocada à prova, onde a promessa parece distante. Mas lembre-se, se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. E esse propósito é maior do que você imagina. É curioso pensar que Daniel viveu em meio a impérios e reis que se julgavam eternos. Mas todos passaram, e o único que permaneceu foi o Deus de Israel. Isso mostra que nenhuma circunstância é maior do que a promessa de Deus. Os reinos mudam, os decretos mudam, as pessoas mudam, mas o Senhor permanece fiel. Quando Ele diz que está contigo, isso é definitivo. Nenhum cativeiro pode roubar aquilo que Ele tem preparado para os seus filhos. O tempo de Deus também é tempo de revelação. Daniel recebeu visões e sonhos que falavam não apenas do seu presente, mas também do futuro. Deus lhe mostrou o que estava por vir, mostrando que o Senhor não apenas cuida do agora, mas também do amanhã. Isso prova que confiar no tempo de Deus é confiar que Ele já está no futuro, organizando todas as coisas para o nosso bem.
Ele enxerga o que nós não vemos. Ele conhece o que nós não sabemos. E é por isso que precisamos descansar em sua fidelidade. Quantas vezes você já se sentiu em silêncio diante de Deus, como se as respostas nunca chegassem? Daniel também experimentou isso. Em um de seus momentos de oração, ele buscou respostas e permaneceu em jejum, até que o anjo Gabriel foi enviado para lhe trazer entendimento. O anjo disse que desde o primeiro dia em que ele orou, suas palavras haviam sido ouvidas, mas havia batalhas espirituais acontecendo no caminho. Isso mostra que, muitas vezes, quando não vemos resposta imediata, não significa que Deus não ouviu, mas que há uma guerra espiritual acontecendo nos bastidores. O tempo de Deus não falha e a promessa continua de pé. O inimigo pode tentar atrasar, pode tentar impedir, pode tentar colocar medo, mas não consegue apagar o que Deus já escreveu. Daniel entendeu isso e permaneceu firme. Sua perseverança na oração e na fé é uma lição para todos nós. Quantas vezes desistimos porque o tempo parece demorado? Quantas vezes deixamos de orar porque achamos que nada vai mudar? Mas Daniel nos mostra que é exatamente quando permanecemos que a promessa se cumpre. O mais incrível é que Daniel não apenas sobreviveu na Babilônia, mas prosperou. Isso significa que mesmo em terra estranha, mesmo em meio à prova, Deus pode fazer você florescer. Ele pode abrir portas onde não existe saída. Ele pode levantar você em lugares que pareciam improváveis. A promessa não depende do lugar em que você está, mas do Deus que você serve. Daniel estava em cativeiro, mas tinha liberdade em Deus. Ele estava em meio a um povo idólatra, mas sua fé estava intacta. Isso mostra que não importa onde você esteja, a promessa ainda está de pé. Quando olhamos para a vida de Daniel, vemos que cada detalhe da sua história foi conduzido pela mão de Deus. O Senhor o colocou diante de reis, o exaltou em meio a um povo estrangeiro, o livrou da cova dos leões e lhe deu revelações profundas. Tudo isso para mostrar que, mesmo em tempos difíceis, Deus continua sendo Deus. Ele não perde o controle. Ele não é surpreendido, ele não falha. O tempo dele é perfeito e o que ele prometeu, ele vai cumprir. Por isso, não desanime na espera. Não pense que o silêncio de Deus significa esquecimento. Não interprete o tempo de preparação como tempo perdido. Se Daniel tivesse desistido, não teria visto o agir sobrenatural de Deus em sua vida. Se ele tivesse se dobrado aos deuses da Babilônia, não teria se tornado testemunho vivo da fidelidade do Senhor. O mesmo vale para você. Não desista, porque a promessa ainda está de pé. Há momentos na vida em que o coração humano quase não suporta mais esperar. As orações parecem se perder no vento, as lágrimas se multiplicam, e o silêncio de Deus ecoa mais alto do que as vozes da fé. Daniel conheceu esse silêncio, mas ele aprendeu que a promessa não deixa de ser promessa, só porque ainda não chegou o tempo de se cumprir. Ele sabia que Deus não se esquece, sabia que o Senhor não falha, sabia que, mesmo quando os céus pareciam fechados, a resposta viria no momento certo. Essa convicção é o que sustenta a vida de quem confia no tempo de Deus. O livro de Daniel nos mostra que ele permaneceu orando, jejuando e buscando a Deus, ainda que os anos passassem e o povo de Israel continuasse cativo. Ele poderia ter se revoltado, poderia ter acusado Deus de abandono, poderia ter desistido da fé, mas não fez isso. Daniel não deixou que as circunstâncias ditassem sua confiança. Ele decidiu confiar em Deus acima do que via. Esse é o grande segredo para permanecer. Não deixar que os olhos naturais ditem a sua fé, mas viver pela certeza daquilo que Deus já disse. O anjo que veio ao encontro de Daniel deixou claro: desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a entender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Isso significa que nenhuma oração de Daniel foi ignorada, nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhum clamor foi em vão. Mas havia uma batalha espiritual acontecendo. Havia uma resistência que tentava impedir a resposta de chegar. Da mesma forma, muitas vezes estamos orando, buscando, clamando, e parece que nada acontece. Mas a palavra nos ensina que existe uma guerra invisível acontecendo e que a promessa já foi liberada desde o primeiro momento em que oramos.
O que precisamos é continuar confiando, porque no tempo certo ela vai se cumprir. A espera de Daniel não foi vazia. Enquanto ele esperava, Deus o moldava. Enquanto o tempo passava, Daniel se tornava cada vez mais firme, mais fiel, mais íntimo do Senhor. Esse é um detalhe precioso. O tempo de espera não é perda, é construção. Muitas vezes, Deus não responde na hora, porque está nos preparando para receber a promessa. Ele sabe que se recebêssemos antes da hora, não estaríamos prontos para sustentar aquilo que viria. Daniel precisou amadurecer, precisou ser provado, precisou ser lapidado para se tornar o homem que impactaria gerações. É importante entender que o tempo de Deus é pedagógico. Ele ensina enquanto esperamos. Ele trata nossa ansiedade, nossa impaciência, nossa tendência a querer controlar tudo. O Senhor não atrasa, Ele prepara. E quando a promessa finalmente chega, percebemos que cada segundo de espera valeu a pena. Daniel viu o livramento de Deus de forma tão poderosa que até os reis reconheceram que o Senhor de Israel era o verdadeiro Deus. Ele se tornou testemunha viva de que a promessa ainda estava de pé, mesmo quando parecia impossível. O testemunho de Daniel nos leva a refletir. Quantas vezes deixamos que a pressão da vida roube nossa fé? Quantas vezes desistimos daquilo que Deus prometeu porque achamos que já passou o tempo demais? Daniel nos mostra que o relógio de Deus não atrasa, nem adianta. Ele se move exatamente na hora certa. E essa hora pode não coincidir com a nossa, mas é sempre a melhor. Olhe para a sua própria vida. Quantas situações você já enfrentou em que parecia não haver saída, mas de repente Deus abriu uma porta? Quantas vezes você pensou que era o fim, mas descobriu que era apenas o começo de algo maior? Se Ele já fez antes, Ele pode fazer de novo. A promessa ainda está de pé, mesmo que os leões estejam rugindo, mesmo que o decreto dos homens tente te calar, mesmo que as circunstâncias pareçam contradizer. Daniel não venceu porque era forte, mas porque permaneceu dependente de Deus. Esse é o caminho para nós também, depender. Quando nos apoiamos em nossas próprias forças, logo desanimamos, logo desistimos. Mas quando nos apoiamos no Senhor, temos a garantia de que Ele nos sustenta até o fim. A fidelidade de Daniel é a prova de que vale a pena esperar. Ele não negociou sua fé, não se rendeu à pressão, não abriu mão de sua identidade. E por isso, viu a promessa de Deus se cumprir em sua vida de forma grandiosa. Muitas vezes, o inimigo tenta nos enganar, fazendo parecer que o tempo de espera significa que a promessa caducou, que já não há esperança, que Deus nos esqueceu. Mas a verdade é que o tempo da espera é o tempo em que Deus mais trabalha em nós. Daniel não via o agir de Deus com os olhos, mas ele confiava. E essa confiança foi a chave para o milagre. Você também precisa aprender a olhar para além do que é visível. A fé não se apoia no que os olhos veem, mas no que o coração crê. O tempo de Deus é marcado por perfeição. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, parecia ser o fim, mas era apenas o cenário perfeito para a glória de Deus se manifestar. Quando ele interpretou os sonhos do rei, parecia impossível, mas era a oportunidade que Deus estava criando para exaltar seu servo. Quando o anjo lhe trouxe resposta após tantos dias de jejum e oração, parecia demorado, mas era a prova de que Deus nunca deixou de ouvi-lo. Assim também é na sua vida. O que parece atraso é, na verdade, preparação. O que parece silêncio é, na verdade, construção. O que parece fim é, na verdade, um recomeço dentro do plano perfeito de Deus. Se você está esperando hoje, não desanime. Se você está orando há dias, meses ou anos, não pare. Se você sente que a promessa está distante, lembre-se, ela ainda está de pé. O mesmo Deus que honrou Daniel é o Deus que cuida de você. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou e não vai falhar. O que ele disse vai acontecer no tempo dele, da forma dele, para a glória dele. Quando olhamos para o fim da caminhada de Daniel, encontramos um homem já idoso, cheio de experiências com Deus, mas com o mesmo coração que tinha quando jovem, fiel, firme, inabalável. O tempo não apagou a promessa, e nem o cativeiro foi capaz de roubar sua esperança.
Ele continuava orando, continuava buscando, continuava acreditando. Isso é prova de que a verdadeira fé não se mede pelo instante, mas pela constância. Daniel não acreditava apenas em um momento de livramento. Ele acreditava em uma vida inteira sustentada por Deus. Esse é o convite que o Senhor faz para nós hoje. Permanecer fiéis até o fim, porque a promessa ainda está de pé. O Deus que guardou Daniel entre leões, o Deus que lhe deu sabedoria diante de reis, o Deus que lhe revelou mistérios, é o mesmo que está conosco agora. Ele não mudou, e a palavra que saiu de sua boca não volta vazia. O tempo pode passar, as circunstâncias podem mudar, mas o que ele prometeu se cumprirá. Daniel morreu em terra estrangeira, mas não morreu sem esperança. Ele tinha a certeza de que a promessa de restauração do povo de Israel se cumpriria. Ele sabia que, mesmo que não visse com seus próprios olhos, o Deus fiel faria acontecer. E fez. O povo voltou à sua terra. A promessa se cumpriu, porque o tempo de Deus nunca falha. Isso nos ensina algo poderoso. A promessa não está limitada à nossa vida terrena, porque a fidelidade de Deus atravessa gerações. Às vezes, o que Deus promete para você não é apenas para você, mas para seus filhos, seus netos, para pessoas que ainda nem nasceram. Daniel entendeu isso e descansou no Senhor. Essa verdade é um consolo para os que estão cansados de esperar. Talvez você ore há muito tempo por algo que ainda não aconteceu. Talvez você esteja jejuando, chorando, pedindo, e as respostas parecem não chegar. Mas assim como aconteceu com Daniel, o céu já ouviu a sua oração desde o primeiro dia. O Senhor não ignora sua dor. Ele não despreza suas lágrimas, ele não esquece sua fé. A promessa já foi liberada, e no tempo certo você verá o cumprimento. Mas até que o tempo de Deus chegue, há um chamado: permanecer. Permanecer fiel como Daniel, mesmo em terras estranhas. Permanecer firme, mesmo quando todos ao redor se dobram diante de ídolos. Permanecer constante na oração, mesmo quando decretos tentam calar sua fé. Permanecer confiante, mesmo quando leões rugem ao redor. Permanecer, porque a promessa não é para os que desistem, mas para os que perseveram. Deus não nos chama para entender o tempo, mas para confiar nele. Daniel não entendia todos os mistérios que lhe foram revelados, mas confiava no Senhor que revelava. Ele não compreendia todo o processo do cativeiro, mas acreditava no Deus que havia permitido. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia em quem estava sua confiança. Isso é fé, acreditar mesmo sem compreender. E é essa fé que sustenta o coração na espera. A promessa ainda está de pé. Está de pé porque foi Deus quem disse. Está de pé porque ele não falha. Está de pé porque o tempo não enfraquece o que ele decretou. Está de pé porque mesmo que os homens tentem, ninguém pode impedir o agir do Senhor. A história de Daniel é a prova viva de que nada pode frustrar os planos de Deus. Talvez você se identifique com Daniel hoje, vivendo em meio a um lugar estranho, enfrentando pressões, ouvindo decretos que tentam roubar sua fé, sentindo o rugido dos leões ao seu redor. Mas lembre-se, o mesmo anjo que fechou a boca dos leões está ao seu lado. O mesmo Deus que sustentou Daniel em terra estrangeira é quem sustenta você onde está. O mesmo Senhor que honrou a fidelidade dele vai honrar a sua fidelidade também. Não importa quanto tempo passou, não importa quantas noites em claro você enfrentou, não importa quantas lágrimas já derramou. A promessa ainda está de pé, o tempo de Deus vai chegar. E quando chegar, você entenderá que cada espera valeu a pena, que cada oração foi guardada no coração de Deus, que cada lágrima foi colhida por Ele, nada foi em vão. O final da história de Daniel nos mostra que a fidelidade é recompensada e que a glória de Deus é revelada em meio à perseverança. A cova dos leões, que parecia ser o fim, se tornou palco do milagre. O silêncio, que parecia vazio, se tornou lugar de resposta. A espera, que parecia longa demais, se tornou a prova de que o tempo de Deus é perfeito. Por isso, não desista. Continue orando, continue crendo, continue confiando. Se Daniel conseguiu permanecer fiel em meio à Babilônia,
Você também pode permanecer fiel em meio às suas lutas. Se ele não se curvou diante da idolatria, você também pode não se curvar diante das pressões deste mundo. Se ele confiou que a promessa ainda estava de pé, você também pode confiar. A promessa não morreu. Ela está viva, guardada no coração de Deus, esperando apenas o tempo certo para se cumprir. E quando isso acontecer, você olhará para trás e verá que cada segundo de espera foi necessário para que o propósito fosse perfeito. Porque o tempo de Deus nunca falha, e o que ele disse, ele vai cumprir. A promessa ainda está de pé, e no tempo de Deus, ela vai se tornar realidade na sua vida.